Os nossos olhos já estavam nelas. E os discípulos de Jesus eram tão voltados para as coisas da terra, que um dia dois deles chegou para Jesus e pediu uma coisinha merrequinha a Jesus: no reino de Jesus Cristo, um sentasse à esquerda e outro à direita. E eles não deram por satisfeito na resposta de Jesus Cristo. Depois pediram à mãe deles, Salomé: mãe, vai lá, Jesus, e pede. Nós fomos lá, ele não atendeu. Peça a senhora para nós no reino dele, um sentar à esquerda e outro à direita. Não queria mais nada. Aí Jesus disse: não, é totalmente o contrário. Quem quiser ser servido aqui nessa terra, sirva primeiro. Aí Jesus disse: não, o meu reino é o contrário. O reino é o contrário. Aquele que quer ser o maior, é o contrário, tem que ser o maior. Não é o que vocês pensam, não é o que vocês imaginam. As coisas do alto confrontam as coisas da terra. As coisas do alto é totalmente contrário das coisas da terra. As coisas da terra se dá um jeitinho, se suborna, se chantageia, faz um olhar de pidão para as coisas da terra, e a gente consegue através desses artifícios. Mas as coisas do alto são buscadas com sinceridade. Aí Paulo diz mais: pense nela. Vocês não só visto disso. Eu amo a lei do Senhor, e nela eu medito dia e noite. Eu amo esta lei, e nela eu lembro, eu penso nela, eu medito nela dia e noite. Paulo diz: pense nas coisas do alto, meu irmão. Aleluia. Olhe para as coisas do alto, meu Deus. Uma igreja que pensa nas coisas do alto não se envolve com o negócio desta vida. Quem pensa nas coisas do alto não tem tempo para pensar nas coisas da terra. Quem tem os seus olhos nas coisas do alto não se enrola em negócios desta vida. Aí Paulo dá continuidade, para adiantar um pouquinho. Paulo chega no capítulo, nos versículos 8, queria adiantar um pouquinho. Versículo 8, Paulo diz, no capítulo 3: mas agora despojai-vos também de tudo. Aí Paulo diz o que nós devemos despojar. Em outra tradução vai dizer: vocês fiquem nus, despidos, fiquem nus de tudo, da ira, da cólera. E aí ele vai começando a dizer do que nós temos de nos despir, ficarmos sem nada disso, sem nenhum vestígio disso. Essa profundidade, Paulo diz, nessa grandeza de despir, é porque quando Cristo nos salvou, nos tirou das trevas, nós agora nos despimos de toda a velha natureza. Tudo que era contrário, tudo que era oposição à lei de Deus, nós agora nos despimos. Não há em nós mais vestígios de coisas do velho homem, de iras e tantas outras coisas. Aí Paulo diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Paulo está dizendo: revesti, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Esse revestir, Paulo está dizendo aos irmãos: vocês agora vocês agora estão nus das coisas do mundo. Agora vocês devem se revestir. Vocês devem agora vestir, pegar uma roupa nova. E essa roupa nova do cristão tem que ser
de entranhas, ou seja, de íntima, de coisa profunda, compaixão ou de misericórdia. Tem que se revestir de misericórdia, de benignidade, tem que se vestir de humildade, de mansidão e ser longânimo. É o revestimento, é a nova vestimenta do cristão. Eu queria parar um pouquinho falar sobre dessa intensa misericórdia. Essa intensa misericórdia, Paulo está dizendo, é que nós devemos ter compaixão de um ser humano do jeito que Jesus teve compaixão quando chegou em Betânia e viu a aflição das duas irmãs. Quando Jesus chegou, quando o seu irmão tinha falecido, o seu irmão Lázaro, a Bíblia diz que Jesus chorou por ter movido de uma íntima, de uma profunda compaixão naquela situação em como estavam vivendo. O cristão, ele tem que olhar para si e assim, eu preciso mover de íntima compaixão, principalmente pelos perdidos, por aqueles que ainda não conhecem a salvação. Paulo está dizendo, reviste dessa íntima compaixão. E ele vai nessa profundidade, ele vai dizendo, olha, sabe aquele quando você entra num ônibus, quando você entra numa cidade, quando você entra em qualquer lugar, e você se aproxima de um pecador perdido, você deve ter íntima compaixão por ele, e sentir ele, a necessidade de um Salvador que você conhece. Essa íntima compaixão deve se compadecer por aqueles que estão à beira de uma falência, aqueles que estão desesperados. Você tem que ter uma íntima compaixão por eles. Paulo diz, faça o bem, seja um benigno, não faça o mal, mesmo que você tenha toda a razão, mesmo que você tenha todo o contexto da realidade, mas não faça o mal, não paguem o mal com o mal. Jesus no sermão ele disse, a vossa lei diz, odeie os vossos inimigos, mas eu vos digo, amai aqueles que vos odeiam. Paulo diz, Jesus diz, se vocês amarem só quem vos ama, que cada um vocês vão ter. Os pecadores fazem também isso, mas amem quem vos odeia, porque os pecadores não fazem isso. Sejam benignos. A igreja de Jesus Cristo é um corpo salvo, edificado para reinar a cabeça que é Ele. Nós observamos, Paulo diz mais, seja humildes. Na carta aos Filipenses, Paulo diz, irmãos, eu rogo-vos que tenham sobre vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se despiu de toda a sua glória, de todo o seu poder, humilhou-se à morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobre todo nome, o nome a qual todo joelho um dia se dobrará e confessará que Ele é Senhor. Jesus disse no capítulo, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no convite universal, no chamado universal, ele diz o seguinte: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí ele diz mais: e aprendei-vos de mim, porque sou manso e humilde de coração. Humildade é algo que o cristão tem que se revestir com ela. Soberba, altivez, arrogância é para o mundo. Para a igreja, a nova vestimenta da igreja é revestimento
de humildade. Humildade. Paulo diz: considerem os outros superiores a vós. A humildade leva alguém a chegar com lepra e sair curado. O servo de Naamã disse para ele: não custa nada tu descer ao Jordão, tirar as tuas vestes, mostrar que tu é leproso, mergulhe no Jordão. Não custa nada, mergulhe no Jordão. E ele disse que estava indignado porque não queria e não esperava aquilo. Não esperava que alguém mandasse ele tomar banho no Jordão barrento. Mas o servo disse: Naamã, nós estamos voltando para a Síria do mesmo jeito que nós chegamos, leproso, arrogante, da mesma forma. Não valeu a pena nós irmos para Israel. O que nós viemos fazer aqui não foi ficar curado. Estamos voltando com a mesma lepra. Mergulhe no Jordão. O que custa tu mergulhar no Jordão? Aleluia! Glória a Deus. O que custa, meu irmão? O que custa você descer do cavalo? Tirar essas vestes de arrogância e toda a soberba e ir para a barreira do Jordão, para que o barreiro do Jordão, mesmo que não seja o que você espera, mesmo que não seja aquilo que você desejava para o seu coração, mas Deus quer tirar a arrogância do seu coração e quer levar você a mergulhar no Jordão. Porque eu digo uma coisa para você: é melhor mergulhar no Jordão sujo, barrento e ficar curado, do que ir para a Síria, tomar os banhos dos rios que estão indo da Síria, mas permanecer leproso. Revista-nos de humildade. É bom, é ótimo, é necessário descermos do cavalo, porque todos aqueles que não desceu do cavalo e precisou Deus derrubar do cavalo, não foi uma queda suave, mas adquiriram para si certas dificuldades para a sua vida. Mas aqueles que descem por conta própria, aqueles que reconhecem que precisam descer, são curados de uma forma sobrenatural. Paulo diz mais: sejam mansos, se revistam de mansidão, sejam mansos. E essas qualidades, são virtudes do fruto do Espírito. Eu digo agora para você, meu irmão: você herdará a salvação e você será salvo. Sem nenhum dom espiritual, você será salvo. O único dom para ser salvo precisa ser o dom da salvação. Mas dom espiritual você pode ser salvo sem nenhum deles. Mas eu digo para você: ninguém será salvo se não desenvolver em si o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é determinante para a salvação do cristão. E a mansidão faz parte. Ser manso. Aqueles que um dia entraram na igreja, que não levavam desaforo para casa, eu tenho uma péssima notícia para dizer para você nesta noite: ou você aprende a ser manso, ou você vai continuar levando desaforo para sua casa. Mansidão é algo que o cristão deve se revestir. Aquela história de alguém dizer: eu tenho um pavio curto. Eu digo uma coisa para você: Deus nos deu um pavio longo.
Eu não vim para cá nessa noite para animar plateia. Eu não vim para cá nessa noite para ver vocês pulando e gritando. Eu vim para esta noite para vos trazer uma palavra de Deus. E isso serve mais para mim do que para vocês, porque eu sou réu desta palavra 2 vezes. Porque eu que estou dizendo a você que deve ser manso, e eu serei julgado por esta palavra nesse dia de hoje, no dia em que eu não for manso. E Paulo está dizendo: sejam mansos, se revistam de mansidão. Nós somos ovelha, nós não somos bodes. Diz a Bíblia Sagrada que a ovelha foi levada muda aos que tosqueiam.